dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguir com o nosso curso de simulação. Então, na aula passada nós vimos este problema, vimos como transformar esse problema em um modelo de simulação através do Arena. Então, era este o modelo que nós havíamos descrito na aula anterior. Então, vamos seguir agora nessa terceira aula, vendo como tirar mais informações desse problema. Porque na aula anterior nós apenas tínhamos rodado essa simulação dessa maneira e tínhamos focado a nossa atenção nesses números que estão aqui, bem de cara na nossa simulação. Porém, hoje nós vamos além. Agora aqui nessa janelinha, que na semana passada nós apertamos em não, agora nós vamos apertar em sim. E vamos olhar os relatórios. Vejam só como eu vou apertar aqui em sim. Pois bem, o Arena gera estes relatórios para mim e vamos olhar aqui o que isso me responde. A primeira página do meu relatório é essa aqui, no qual ele fala, olha, números de entidades que saíram no meu sistema. 1148. É bom lembrar que o Arena usa a notação inglesa, a notação britânica, para numeração. Então, a vírgula aqui significa ponto. Então, números de saída, 1148. Foi isso que a gente viu na aula passada. Opa, então esta primeira pergunta aqui eu já sei responder. Quantidade de navios que descarregaram no porto. Ora, quantidade de navios que chegaram no porto e foram atendidos, 1148. Então, eu posso vir aqui e já responder esta pergunta, 1148, ok? A minha letra ficou horrível nesse quesito aqui. Pois bem, vamos ver o que mais o meu relatório me fornece. Vejam que aqui existe uma setinha de mais nessa pré-visualização. Você pode clicar aqui e ir direto para os relatórios ou pode vir aqui e ficar mudando de página no nosso relatório, o que você achar mais conveniente, ok? Perceba que quando eu ando aqui, o que eu estou andando é andando nessas páginas aqui. Então, os meus relatórios estão todos aqui. Os relatórios podem ser... Posso navegar pelos relatórios por essas setinhas de mais ou menos, ou posso olhar por aqui, que já me dá direto o assunto no qual eu desejo ir para o relatório. Ok? Então, você escolhe aí o que preferir. Eu prefiro ir por aqui. Ó. Então, se eu estou nessa primeira página do meu projeto, aqui o meu projeto não tem nome, então por isso que ele está Unnamed Project. Então, nessa primeira página do projeto, ele me dá o número de entidades que foram atendidos, quantidade de navios, no nosso caso, que descarregaram no porto. A segunda pergunta que ele me faz é qual é a taxa de ocupação do porto. Opa, então, o porto, nesse caso, vamos olhar aqui, o porto é justamente quem está fazendo a atuação, certo? Então, os meus processos chegam aqui no porto e em seguida ele vai embora, ou seja, eu crio a minha entidade, ela é processada no porto e vai embora. Então perceba que é o porto que faz a ação desta minha simulação, dessa minha atividade. Então eu vou olhar para o relatório no que diz respeito aos recursos. Então, se eu quero saber quem faz a ação, ter informação a respeito de quem faz as ações, eu vou para os recursos, esses resources. Bem, dentro de resource, vocês percebam aqui que tem todas essas partes aqui de uso, né, de utilização. Então, perceba que a utilização instantânea do meu descarregador, que é o recurso que está dentro do porto, que está fazendo a ação, a utilização dele é de 0,78.
ok? Então, isso aqui é um valor percentual. Então, na verdade, significa que 78,65% do tempo do descarregador está ocupado. É justamente isso o que ele está perguntando aqui. Taxa de ocupação do porto. Então, quando eu estou olhando para a taxa de ocupação de um dado recurso, eu vou lá no meu relatório, na camada, no capítulo recurso, e vejo a utilização dele. Se eu tivesse vários recursos, eles estariam listados todos aqui, nesta parte do meu relatório. Mas como eu só tenho um único recurso, que é o recurso descarregador, que é o cara que está fazendo o descarregamento dos navios no porto, então eu só tenho um carinha aqui. Então, venho aqui em utilização instantânea e pego esta média de utilização, que é 78,65%, ok? Então, a resposta desse cara é 78,65%. Ok? Então, esse cara aqui é um cara percentual. Percentual. Entendeu? Utilização de recursos, venho no meu relatório na parte de recursos. Pois bem, vamos continuar. Qual é o tamanho médio na fila? Então, sempre que ele pedir fila, aqui nos meus relatórios, eu tenho um capítulo apenas para fila, que é esse aqui, ó, QE. Tudo que significa fila vai estar neste relatório, QE, que nada mais é do que fila, certo? Em inglês. Então, tenho a minha fila, e aqui eu tenho dois caras, tempo e outros. Ok? Então, se ele quer saber de tamanho na fila, ele quer saber a quantidade de pessoas na fila. No nosso caso, a quantidade de navios na fila, aguardando para serem atendidos. Isso em média, ok? Vamos olhar para o nosso modelinho ali que nós tínhamos criado. Aqui, perceba que neste momento as filas ficam aqui, ó, que eu tenho 3 pessoas na fila quando acabou. Então, essa fila aqui aumenta e diminui à medida que a minha simulação rodou. Se quiser, share aí de novo a tua simulação e fica olhando para este cara, você vai perceber que às vezes não tem ninguém na fila e às vezes eu tenho muita gente na fila. A pergunta deste cara aqui é quantas pessoas em média ficam na fila? Opa, vamos olhar aqui nos nossos relatórios para ver isso. Nos nossos relatórios, fila, tempo, não é o que eu quero, ele não perguntou de tempo, ele perguntou de números de pessoas na fila, números esperando, number waiting, certo? Números de pessoas esperando onde? No porto. Se eu tivesse várias filas, todas elas estariam listadas aqui. Agora a gente tem apenas essa aqui, a fila no porto. A fila no porto, em média, vale 1,3613 navios. Lembre-se, ponto é vírgula e vírgula é ponto nesse nosso caso. Ok? Então, olhem para cá. Eu tenho 1,36 navios em média na fila. Então, tamanho médio da fila, 1,36 navios, certo? Navios. Aqui eu estou falando de navios. Certo? 1,36 navios. Então, em média, eu olho lá para o meu porto e vejo 1,36 navios, certo? É claro que às vezes eu vejo 1, às vezes eu vejo 2, eu vejo 3, 4, mas em média, esse é o tamanho da fila. Bem, e agora na parte de baixo ele pergunta o tempo médio da fila. Opa, tempo médio, continuo vindo aqui no meu relatório fila e olha aqui em time, ó, tempo médio na fila. A gente já estava lá, ó. Então, tempo esperando, waiting time, onde? No porto, na fila do porto. A média nesse cara é de 10,37. 10,37 o quê? Dias, horas, minutos, opa,
Depende das unidades que eu utilizei. Vamos olhar aqui no Run Setup. Olha só, aqui a gente botou as unidades em horas. Na aula anterior você viu isso, as unidades aqui estão em horas. Logo, este tempo aqui está em horas. Então, em média, fica-se 10,37 horas. Certo? 10,37 horas, ou 10,38 horas, para ser mais preciso. Ok? Esta é a média de tempo de espera na fila de cada navio. Claro que tem navio que chegou direto, olha só, tempo mínimo. Tem navio que não teve fila nenhum. E teve navio que teve o quê? Opa, 59, certo? Então, 59 horas na fila. Ok? Tá claro isso? Beleza. E coloquem no verso aqui o meu diagrama esperado. Na verdade, deste tipo de problema, o que eu quero, quando eu coloco isso, é que você desenhe este tipo de diagrama aqui. Ok? Então, só fazer lá um bloquinho, cara, é o create, depois um process, depois um dispose, ok? Então, se você vir um tipo de problema desse aqui, o que o problema quer, na verdade, é que você faça este desenho aqui. Bem, ok, entendemos como responder essas perguntas aqui, utilizando os relatórios do Arena. Então, vamos ficar por aqui e lembrar que você já sabe olhar no relatório a quantidade total de sistemas aqui, ok? Você já sabe ver a taxa de ocupação em Resources, você sabe vir aqui na taxa de utilização de Resources e vir aqui. Você já sabe vir em média de fila, então média de fila está aqui, ó, o tempo, e aqui tem o número de pessoas na fila. Tempo e número de pessoas. Tempo e número de pessoas. Então, são essas quatro informações, você sabe tirar aqui do nosso relatório. O relatório vai fornecer mais informações à medida que a gente evoluir, mas por enquanto eu acho que é isso, ok? Bem, e se eu quiser sair do relatório? Basta vir aqui, clicar aqui, ele saiu do relatório. Lembrando, opa, eu quero sair ou salvar a modificação. Eu tenho que parar a simulação e vir aqui e salvar como, ok? Bem, eu espero que você tenha compreendido essas possibilidades de leitura do relatório. Isso vai ser muito importante para a gente. Inicialmente, são essas 4 informações que vamos descrevê-lo. Na próxima aula, nós falaremos de outros tipos de exercícios, outros tipos de arranjo, e por enquanto vamos ficar com essas informações do relatório. Ok? Então, qualquer coisa, avise, mande informações, indique suas dúvidas para a gente seguir com o nosso curso. Muito obrigado e até mais.